Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para fazer um bate-papo com os irmãos, né? E para falar que o que eu penso, né, a respeito da teologia, como eu vejo a teologia hoje na minha vida e também para trazer o depoimento de algumas pessoas, né, de alguns amigos, a respeito, né, da minha pessoa com relação a como eu influenciei essas pessoas. Eu conversei com alguns amigos e pedi um feedback. Eu conversei com alguns amigos e fiz a seguinte proposta. Eu queria que você falasse para mim se eu conseguir te influenciar de uma maneira positiva, né? E se eu te influenciei de uma forma positiva, eu gostaria que você descrevesse para mim como que você me vê, como que você, em que eu te influenciei positivamente. Por que, irmãos, que eu fiz essa proposta? Pelo seguinte fato, né? A gente às vezes participa de alguns grupos, a gente às vezes participa de alguns debates, a gente tem um círculo de amizade em torno desse aspecto, né, de conhecimento teológico. E o que eu vejo é que muitas vezes a percepção que a gente tem é que às vezes uma visão pejorativa em cima tanto da teologia ou a respeito, né, da forma como nós estamos passando aquilo que nós conhecemos, que é o conhecimento teológico. Teologia, né, não é, quando eu digo teologia, eu falo em relação ao que a gente aprende. Não é só a pessoa tentar esbanjar conhecimento, sapiência ou coisa do tipo. Quando a gente fala de conhecimento teológico, de influenciar as pessoas, é porque de alguma forma, né, nós contribuímos para o bem-estar, para a melhora das pessoas. Eu observo, por exemplo, que debates muito acalorados às vezes tendem a distanciar as pessoas. Já aconteceu, né? Algumas pessoas às vezes se distanciaram porque interpretaram mal, né? Eu entendo que no debate, na maioria das vezes, as partes que estão debatendo um determinado tema, que estão debatendo um determinado assunto, às vezes a pessoa quer ter razão e quer ter razão a todo custo. Já houve casos que eu observei, né, que a gente observou assim, em grupos, em debates, que a pessoa, né, ela cita alguns teóricos relacionados à área que ela defende, alguns a gente costuma dizer eruditos, aí a gente cita também alguns eruditos, e no final das contas fica o pensamento dos eruditos que a gente apresentou contra o pensamento dos eruditos que a pessoa também apresentou. E às vezes eu já participei de debates tranquilos, já participei de grupos moderados, né, onde tinha mais o foco, e grupos que ainda existem, que o foco é mais o estudo da Bíblia, o estudo da palavra, a interpretação de texto, interpretação bíblica. E também, de certa forma, nesses grupos, às vezes também tem debates, né? Teve um período que isso estava muito acirrado, estava muito marcante essa questão de debater, né? E eu acho que debater por debater, se eu não vou influenciar positivamente outras pessoas, talvez o debate perde a razão de ser. Se eu vou debater para impor meu pensamento, né, acima do pensamento de outra pessoa, de certa forma o debate também perde a razão de ser. Porque vai ser a minha guerra de ego, vai ser a minha vontade sobre a vontade de outro, o meu conhecimento sobre o conhecimento de outro. E apesar da gente gostar, né, dessa questão de debates quando eles são para aprendizado, né, diferente de discussão, onde cada um quer ter sua razão, cada um quer puxar a sardinha para si, e às vezes ninguém escuta ninguém, às vezes uma parte distorce o que a outra parte está falando, né, em nome do ego. Então isso não é bom. Um debate saudável, ele tende a ser respeitoso entre
as partes envolvidas naquele debate. Isso é bom, eu vou dizer que a gente aprende, eu pessoalmente, eu cresço muito, aprendo muito com isso. Agora, com relação à questão de como a gente, né, que conhece a teologia, como a gente influencia positivamente outras pessoas, eu pedi a algumas pessoas para fazer justamente isso, para me dar um feedback, me mostrar, né, como é que estava a minha performance, em que eu influenciei positivamente essas pessoas. Eu pedi a algumas pessoas, acredito que alguns não puderam me enviar, um dos irmãos até me justificou, eu até entendo a questão dele, está tranquilo, né? Eu sei que eu não vou expor aqui o irmão, né, o que ele me falou, porque é uma situação particular dele e eu entendo, né? Ficou muito bem colocado e tá tranquilo. Outros irmãos, eu não sei por que motivo não enviaram, né? Eu não sei se não tiveram tempo, não tiveram como gravar. Eu não tive tempo de correr atrás, de ficar mandando mensagem para as pessoas. E até porque eu quero que seja espontâneo, tanto é que eu vou colocar aqui para vocês vídeos, são depoimentos reais de pessoas que fazem parte do meu círculo de amizade, do meu círculo de convivência, e que eu agradeço muito, muito mesmo pela colaboração de vocês, né? Pelo feedback. Tem coisas que eu nem lembrava mais e realmente aconteceu. Vou dar um exemplo. Eu pedi ao irmão Nelson para me dar um feedback. Perguntei assim, o que eu te influenciei positivamente? Eu queria que você gravasse um vídeo para mim de no máximo 2 minutos, né? E me enviar. Se eu pedir 2 minutos, irmãos, não é que eu quero limitar o tempo dos irmãos, nem limitar o que os irmãos falam, não. É só porque eu quero ter um controle maior, né, sobre a questão do tamanho do vídeo, porque a minha intenção é colocar várias pessoas, né, ou algumas pessoas que eu acredito que eu contribuí de alguma forma para o teu crescimento espiritual, de alguma forma eu te influenciei positivamente, né? Para a gente quebrar essa imagem pejorativa que existe sobre o conhecimento teológico. Eu vou falar por que eu falo isso, irmãos. Nós somos formados em teologia, às vezes nós passamos por... E a pessoa que estuda teologia, não só a pessoa que é formada, eu vou dizer, a pessoa, a partir do momento que ela fala assim, eu gosto de estudar teologia, né? E as pessoas se esquecem que a teologia nada mais, nada menos é do que um estudo sobre a pessoa de Deus, sobre a revelação de Deus no universo, a manifestação de Deus, a forma como ele transmitiu essa revelação, né? Seja por meio da escritura, seja pela natureza, enfim, não vou entrar por menores detalhes, mas as pessoas às vezes se esquecem que uma pessoa que às vezes é leiga, ela se considera leiga entre aspas, mas ela pega a Bíblia e estuda, ela quer conhecer sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre as últimas coisas, sobre os acontecimentos finais, no caso seria escatologia, a pessoa pega a Bíblia e quer conhecer sobre o pecado, sobre a salvação, ou seja, essa pessoa em si ela já é, né, um estudante de teologia, é uma teologia popular, a pessoa não tem uma formação, não tem um conhecimento acadêmico, mas é teologia, por quê? Ela está estudando os assuntos que foram sistematizados, né, dentro dessa área de conhecimento e essas pessoas em si, elas já estão buscando conhecimento teológico. Só que eu já enfrentei, por exemplo, preconceito nas mais diversas áreas que os irmãos podem imaginar. E isso não é legal, né? Eu já enfrentei preconceito na igreja, já enfrentei preconceito no meio secular, quando a gente diz secular é fora, extra eclésia, extra igreja, né? Fora da igreja. Ou seja, a gente encontra uma determinada feita, alguém perguntou, falou, eu sou engenheiro nisso, né? Formado nisso, chamou 2 rapazes, você já ouviu falar em teologia? Não. Aí os rapazes falaram assim, não ouvi ainda não. Então, esse rapaz está estudando teologia, eu sou formado em tal área, vocês conhecem? Conheço. Aí depois os rapazes me chamaram e falaram assim, rapaz, não precisava daquilo não, só porque a gente não conhece não quer dizer que não seja importante, não quer dizer que não seja bom. E algumas outras situações até ácidas, né, onde as pessoas elas traçam uma imagem negativa da pessoa que estuda a teologia.
E muitas vezes isso é até triste, por quê? Porque a gente tem aquele sonho, né, de adquirir, de buscar conhecimento, a gente gasta tempo, só eu perdi até a conta de quantos anos eu estudo, né, eu venho buscando conhecimento teológico, perdi até a conta de quanto tempo, né, eu já cheguei a virar madrugadas estudando, virar madrugadas lendo, eu já cheguei a dormir com o livro na mão, eu já cheguei a dormir sentado e tombar com o livro, eu já cheguei a dormir e rolar por cima do livro. Não que eu estou fazendo uma propaganda aqui, né? Mostrando que a gente só cansa, mas eu quero mostrar aqui a questão do esforço, do desgaste. E também não é só desgastante, porque a leitura para mim é um prazer, né, e não um sacrifício. Mas o que eu quero mostrar é que isso tem um preço, que isso custa, né? Tanto o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa atenção, custa dinheiro, custa sacrificar um pouco de tempo que a gente poderia estar dedicando à família, entre outras coisas mais. Por exemplo, eu poderia ter estudado no meio secular, ter feito uma faculdade de administração. Bom, deixei de fazer uma faculdade em outra área hoje, eu até penso em estudar em outra área, estou terminando um curso técnico em telecomunicações, já estou negociando com a escola, graças a Deus, a questão do meu estágio, estou negociando com a escola, né, para mim conseguir aí flexibilizar o estágio de acordo com o meu trabalho. Vocês viram aí que a correria que é, até para mim postar vídeo, teve um dia que eu gravei na hora do almoço, né, para apresentar o material. E tem dia que a gente chega em casa tão cansado que às vezes a gente não dá conta de realmente fazer um vídeo. Você não vai ter uma boa performance, não vai ter um bom desenvolvimento na frente da câmera. Então, às vezes, eu já deixei de estudar em outras áreas para estudar teologia, que foi o caso do Nelson, né? Ele lembrou que eles me chamaram para ir numa lanchonete depois de um seminário, né? A gente estava em um seminário e falou assim, vamos tomar um lanche? Eu falei, não, eu vou comprar um livro. Bom, o dinheiro que eu ia tomar um lanche, eu comprei um livro. E eu nem lembrava mais disso, o Nelson me lembrou, vocês vão ver o depoimento aí, né? E realmente são depoimentos reais, irmão, são de pessoas que eu tenho um certo vínculo, né, de amizade, participam do meu ciclo de vivência, do meu ciclo de amizade. Agradeço demais o irmão Nelson, agradeço demais a irmã Clésia, agradeço demais o irmão Danilo, agradeço demais a... Deixa eu ver aqui, Danilo, Nelson, a Clésia, o irmão Adriano e a Juliana. Acho que foram essas pessoas que me enviaram os vídeos com depoimento. Acredito que foram essas pessoas. E eu pedi justamente isso daí, que eles me dessem um feedback, porque eu tenho que sentir, irmãos, que está valendo a pena, né, eu tirar um tempo para fazer isso daqui, para estar de frente de uma câmera, para apresentar a minha casa. Tem hora que eu gravo ali no sofá da minha casa, né, tem hora que eu gravo aqui, né, na minha estante, contando na minha estante. Eu ainda não tenho um estúdio, né, e eu quero sentir que isso está valendo a pena, que está fazendo sentido para os irmãos. Eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre cultura, vou falar sobre contracultura, modernidade, pós-modernidade, desafios da igreja, novos desafios da igreja. Inclusive, eu participo de um grupo lá no Facebook, um grupo de apologética, onde o moderador, ele sempre manda mensagem e ele marca a gente. E ele mandou um texto lá perfeito, né? Esse texto, segundo ele, é de um aplicativo. Achei muito bacana o texto em si, porque o que eu vou passar nessa série de vídeos aí, o texto resumiu, assim, em poucas palavras, ficou conciso, mas mostrou a realidade que eu vou mostrar para vocês depois, né? Esse texto lá, ele mostra essa realidade, ou seja, os desafios que a igreja enfrenta hoje, o que nós somos, o produto de quê? Quais as linhas de pensamento que foram seguidas para a gente chegar até onde a gente está hoje, né? Partindo lá do Renascimento, né, até chegar na Idade Contemporânea. Bom, pelo menos eu espero conseguir passar para os irmãos aí de uma forma concisa, porque a história da filosofia, a história das ciências sociais, né, da sociologia, a questão da cultura, contra a cultura que está ligada à antropologia, é muito amplo. E isso, de certa forma, influenciou muitos pastores. Muitos pastores tiveram que se readaptar. Quando eu digo que há pastores progressistas e pastores
conservadores, eu não estou falando, irmão, em questão de usos e costumes. Eu estou falando em questões gerais, não só em uso e costume, ou seja, é a postura que o pastor, que o líder, ele tem que ter atualmente para estar à frente de um mundo que está numa evolução constante, né? Essa questão da globalização, de mundo globalizado, né? Enfim, para enfrentar os problemas que surgem no dia a dia e que, de certa forma, impactam na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa fé cristã. Então, irmãos, eu espero conseguir passar para os irmãos, primeiro, as questões, né, culturais, sociais, né, as transformações nesse aspecto aí, étnico, cultural, social e etc. E depois eu vou mostrar, né, onde a igreja se situa. Existem livros aí no mercado, alguns eu não tenho, que falam muito sobre isso, né, que trabalham sobre essa temática. E alguns eu até pretendo adquirir futuramente. Por exemplo, O Cristão na Cultura de Hoje, publicado pela editora CPAD. Eu não tenho conhecimento dele, do material, etc. Mas eu não tenho. Tem um outro da editora Vida também, que fala sobre o cristão e a cultura. Tem um sobre teologia na pós-modernidade, da editora Paulus. Tem um sobre teologia, religião e pós-modernidade. Tem outro, filosofia, religião e ciência e pós-modernidade. Enfim, tem alguns materiais no mercado que tratam sobre esses assuntos. Eu vou falar sobre a perspectiva, sobre o ponto de vista de alguns materiais que eu tenho em mão, alguns materiais que eu li, alguns materiais que eu tenho conhecimento, e acredito que vai ser uma bênção para os irmãos. O meu objetivo, que é onde eu vou apresentar aí o depoimento dos irmãos após a minha participação no vídeo, é justamente esta, né? O meu objetivo é justamente, aliás, impactar vidas, alcançar pessoas e ser um canal de bênção para a sua vida. Como eu disse, teologia é muito mais do que debate, teologia é muito mais do que adquirir conhecimento, teologia é muito mais do que adquirir livros, teologia, ou seja, é você conseguir influenciar positivamente as pessoas. E detalhe, eu não vou negar que eu gosto de um bom debate, como eu estou tendo tempo ultimamente, vocês veem aí a minha maratona de estudo, acabei o curso de filosofia, que eu estava fazendo, estou terminando o curso técnico em telecomunicações, vem de uma maratona de estudo aí, tem dia de eu dormir quase meia-noite para levantar às 7 horas da manhã, ou acho que eu já cheguei até a passar de meia-noite estudando. Teve um dia aí que eu, quase meia-noite, eu estava fazendo prova, e foi 2 ou 3 provas, né? Enfim, então, e detalhe, ainda estou fazendo a pós-graduação em Ciências da Religião, vou falar para os irmãos, eu sou carente da oração de vocês, e continue orando por mim, me ajude em oração. Eu sou carente realmente da oração de vocês. Às vezes isso me custa muito, vocês não fazem ideia. É muito mais do que eu chegar aqui e dizer que eu tenho um título. Eu estou me esforçando não só para obter os títulos, mas também para que isso possa dar frutos para mim no futuro. Por exemplo, eu estou fazendo um curso técnico porque eu espero me tornar um profissional na área, eu já tenho um bom conhecimento, tem alguns cursos, quem acompanha meu canal de tecnologia sabe disso, eu já mostrei lá as competências, as qualificações que eu tenho, mas o mercado hoje ele exige um profissional cada vez mais qualificado e também o mercado exige profissionais que hoje têm registro, você precisa ter registro antigamente no CREA, hoje no Conselho Federal de Técnicos, aí vai para o Conselho Regional de Técnicos, né, onde você é registrado como técnico industrial ou engenheiro, que seja, mas a ideia é essa, você se preparar para o mercado. Então, a gente estuda pensando em sempre melhorar. E o melhor de tudo, irmãos, como eu disse, as coisas perdem a razão de ser se a gente não consegue influenciar positivamente outras pessoas. Antes de eu encerrar minha participação no vídeo, eu vou ver se eu consigo, eu acredito que agora vai dar uma folgada um pouco, né, nessa rotina de estudo, eu acredito que eu vou conseguir gravar um vídeo por sábado e, se der tempo, alguns vídeos durante a semana. Como eu estou fazendo os vídeos assim aleatórios, né, falo de um assunto, falo de outro, eu vou criar playlists
né, com assuntos específicos, ou seja, todo assunto que eu gravar, se for relacionado à antropologia, sociologia, ciências sociais, né, baseado nessa questão das humanidades, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em playlists. E desde já eu quero agradecer os irmãos que são inscritos no meu canal, quero pedir que você comente, compartilhe, dê um like, dê seu joinha aí nos nossos vídeos, isso ajuda muito, irmãos do canal. E outra coisa, eu quero recomendar o canal de alguns amigos, né? Teologia de Tudo Um Pouco, do irmão Josué Schneider, do irmão Josuka, o canal do irmão Lindenberg, o canal do Jefferson Nascimento, Teologia Geral, o canal do irmão Adriano, Teologia do Século XXI, o canal do irmão Edson, que eu esqueci o nome agora, depois eu vou ver se eu consigo colocar aí na descrição do vídeo, o canal do irmão Leidson, né? O canal do irmão Leidson é uma benção, o canal do irmão Euclides é uma benção. Acredito que se os irmãos acompanhar, né? Se tem alguém aqui que é inscrito no meu canal, que não é inscrito no canal dos irmãos, acredito que vai ser uma bênção para você acompanhar o canal dos irmãos. Eles apresentam materiais, alguns fazem comentários devocionais, outros falam sobre o canal do irmão Eliezer, outros falam o canal do irmão Anderson, que é o canal agora, né? E o canal Ponte Teológico também é uma bênção, pastor Anderson, o Anderson Porto, né? O outro é o Anderson, esqueci o sobrenome dele, mas é irmão Anderson. A gente já tem algum tempo de convivência nos grupos. E entre outros canais aí, irmãos, se eu esqueci de algum canal, os irmãos me perdoem. É que realmente eu acompanho muitos canais, às vezes eu não consigo nem assistir todos os vídeos que os irmãos postam, certo? Então se inscreva no canal dos irmãos também, deixe o seu like, compartilha, e vai ser uma bênção. Vamos crescer junto, né, na graça e no conhecimento. Em seguida, vou deixar aí o depoimento dos irmãos. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus.